Olá, famílias! Estamos aqui com mais um episódio do programa Em Família. Estamos em ambiente seguro, cumprindo todas as normas de distanciamento social. Então, vamos higienizar as nossas mãos. Retirar as máscaras. Sou Ana Carolina Faria, coordenadora de ensino do setor de orientação educacional da Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos. E estou aqui hoje com a Karen Santos, também coordenadora de ensino. E a gente vai falar um pouquinho sobre atividades não presenciais e aprendizagem para os alunos da Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos. Só para a gente relembrar um pouquinho, com esse período de pandemia e consequente isolamento social, nós tivemos que ter suspensão das aulas. Então, no dia 19 de março, as aulas em toda a rede municipal foram suspensas. Tivemos aí 60 dias de recesso escolar, férias e antecipação de alguns feriados. E no dia 3 de junho, nós tivemos o retorno dos professores e retorno desse período letivo. A partir desse momento, todas as atividades realizadas pelos alunos são obrigatórias e precisam ser devolvidas para as escolas. Agora, no dia 4 de setembro, nós tivemos pronunciamento do nosso secretário de Saúde, Dr. Danilo Stanzani, e da secretária de Educação, Cristine De Angelis, falando um pouquinho sobre esse não retorno das atividades presenciais para o ano letivo de 2020. Por que isso foi pensado? Eu acho que isso pode estar aí passando pela cabeça dos familiares. Por que essa decisão foi tomada? Nós, enquanto secretaria, fizemos uma pesquisa com todas as famílias e apenas 19% manifestaram o desejo desse retorno presencial, E por diversos motivos, por insegurança com toda essa questão da pandemia e do contágio, por achar que não seria produtivo esse retorno a essa altura do ano letivo. E aí a gente começou a fazer um estudo. Então, para cumprir todas as regras de segurança e os protocolos de higiene, precisaríamos fazer um escalonamento dos alunos na escola. E fazendo esse cálculo do retorno até o final do ano, essa aula presencial não ultrapassaria 9 dias letivos. Se a gente parar para pensar, produtivamente, pensando na aprendizagem das crianças, isso não se tornaria viável. Expor as crianças, de certa forma, ao risco, expor o grupo de professor e todos os funcionários da escola. Então, todos os técnicos da secretaria sentaram, ponderaram e viram que não seria viável esse retorno. Até porque, hoje, a gente pode dizer que os alunos da rede municipal, todos estão acessando as atividades. Os únicos casos que a gente tem de não acesso são famílias que, infelizmente, se mudaram. Nós não conseguimos localizar durante esse período de isolamento e todos os outros estão acessando e realizando as atividades. Até aproveitando, a gente queria aqui fazer um apelo às famílias. É fundamental que as atividades propostas toda semana sejam realizadas, porque isso faz parte do vínculo com a escola, A gente não pode comprovar um vínculo da criança com a escola se ela não está realizando atividade. Então fica aqui o nosso apelo também. Façam as propostas, criem esse hábito de estudos em casa com as crianças para que elas realizem tudo o que está sendo proposto. E aí, com todas essas ações, fica aquela pergunta: como está sendo dada essa aprendizagem? Como isso tem acontecido na rede? E aí eu queria falar um pouquinho, Karen, você pode explicar para a gente como isso está acontecendo? Então, diante desse cenário que a Carol colocou aqui, a gente tinha uma série de decisões a serem tomadas e todas essas decisões sempre foram tomadas pensando na aprendizagem dos alunos. Inicialmente, no vínculo dos alunos com os professores e a escola, Porque a gente, além da aprendizagem, a gente pensa também na questão socioemocional do aluno, porque ele está em casa, está isolado, tem crianças que têm dificuldades de diversos tipos e tudo isso envolve, a gente pensa em tudo isso para tomar as decisões. Então, primeiramente, nós elaboramos um planejamento unificado para a rede, a partir do currículo, porque a gente não ia dar conta de cumprir o currículo todo por conta do tempo. Nós tivemos menos tempo, os alunos não estavam na escola, então a gente pensou primeiro nesse planejamento unificado. Esse planejamento foi enviado para todos os professores da rede, para todas as escolas, e aí dentro desse planejamento os professores passaram a partir de 3 de junho, como a Carol colocou, a elaborar as atividades, e essas atividades são postadas no portal do LED e também no portal da prefeitura inicialmente.
A partir dessas atividades, nós incentivamos os professores também a interação com os alunos nos diversos aplicativos. O WhatsApp, o Zoom, o Meet, né? A gente sabe que as empresas, além dos aplicativos que já existiam, outros foram aparecendo e os professores foram aprendendo a lidar com essa situação e a gente foi mantendo essa interação e aumentando a interação com os alunos, que também é muito importante, né? Então, inicialmente, nós buscamos os alunos, né? Nós fizemos uma busca ativa para identificar e localizar todos eles. No tempo que nós ficamos de férias e de recesso, os alunos mudam de casa, né? Então, nós precisamos fazer essa busca ativa. E depois começamos a pensar nessa interação com os meninos, entre professores e alunos e equipe gestora das escolas e pais, né? A partir daí, as interações começaram a ficar mais frequentes e isso ajuda tanto na aprendizagem quanto no socioemocional, porque o menino se sente acolhido, né? E isso é uma das coisas mais importantes para a gente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Carol, sobre como está sendo, né, a partir desse acesso, como está sendo a realização dessas atividades e o retorno delas, porque para a gente importa tanto que o aluno tenha acesso à atividade, mas que ele também realize e faça o retorno, né? Importantíssimo. Então, como que está funcionando? Os professores elaboram atividades. Para quem tem acesso à internet, é criado um formulário Google. Esses links são disponibilizados no portal LED e muitas escolas também disponibilizam pelos grupos do WhatsApp com os pais, né? Por facilitar, para eu ter um acesso ainda maior. Essas atividades são propostas semanalmente, então tudo que é proposto para aquela semana, geralmente os links são enviados para o portal nas sextas-feiras, até para ajudar a família a se organizar com essa rotina de estudo no final de semana, né? Nós que trabalhamos sabemos que é no final de semana que a gente organiza a vida doméstica. Então a família pode organizar essa rotina para a criança ao longo da semana realizar todos esses links propostos. Aí vocês podem estar pensando, e a família que não tem acesso à internet? Também estamos disponibilizando as atividades impressas. A mesma proposta que é feita para o formulário Google, nós também disponibilizamos nas escolas, versão impressa, em que a família, o próprio aluno pode fazer a retirada para facilitar a ida na escola e não ter aglomeração. Geralmente, quem faz a retirada das merendas já pode pegar a atividade nesse horário para não ter que se deslocar 2 vezes até a escola. E tem que retirar essa atividade. Isso a gente considera como acesso. Isso seria essa manutenção do vínculo com a criança, com a escola. Mas não é só acesso, como você falou. Tem também a realização. Então, quando a atividade é pensada, ela é pensada de uma forma que a criança e o adolescente ele faça com autonomia. Que ele não precise de um adulto para mediar. Né? Como a Karen falou, a gente reviu o currículo, a gente colocou o que é essencial para que seja aprendido durante esse momento e que a criança consiga fazer com autonomia. Né? Então, o pai pode ficar tranquilo, porque não vai chegar uma atividade super complexa que ele tenha que acessar outras pessoas para realizar, né, Karen? E aí, o que acontece? A gente precisa que isso retorne. Quando o acesso é feito pelo link do formulário Google, é muito tranquilo, o aluno entra no link, realiza. Quando ele concluiu, já automaticamente essas respostas são enviadas para a escola, né? Tem um e-mail cadastrado do professor, o professor recebe essa atividade realizada. Quando é a opção pela impressa, ela precisa ser devolvida na escola. E o que tem acontecido? As famílias estão retirando e muitas vezes não devolvem. E aí a gente não consegue saber se a criança está fazendo, está com dificuldade, onde está essa dificuldade. E aí isso também interfere na proposta da atividade da semana seguinte. Se o professor pensa numa sequência, né, que a atividade anterior ela é fundamental para a realização da próxima, ele não consegue saber se o aluno deu conta, se aquilo que ele fez de proposta foi suficiente ou ele precisa repensar. Então, a gente precisa que isso retorne para a escola e, de preferência, na semana seguinte,
quando a família vai retirar a atividade impressa para a próxima semana. Sim. E é importante lembrar também, Carol, que as escolas nesse período foram se adaptando e além da entrega das atividades impressas, porque nós temos famílias que não têm acesso à internet, né? Então as escolas foram se adaptando e os mais diversos meios de comunicação foram sendo utilizados, né? Então, há escolas em que a equipe gestora contratou carro de som, né? Utilizou cartazes no bairro para acessar, para que todos os alunos tivessem acesso às atividades, né? Para que ninguém ficasse sem informação, não só as atividades. As reuniões de pais, todas as informações que a escola precisa passar estão acontecendo agora por meio dos meios de comunicação, né? Sim. E as escolas precisaram se reinventar. Eu acho importante também a gente ressaltar que esse lema de nenhum para trás, ele é muito marcante nesse momento de pandemia para nós enquanto secretaria. Os alunos que moram muito distantes da unidade escolar, inclusive em zona rural, nós estamos fazendo a entrega das atividades e a retirada das atividades solucionadas, né? Então, assim, realmente a gente está nessa busca incansável, não pode ficar ninguém sem a realizar, não é só o acesso, não é só ter o conhecimento da atividade, é realmente que todos realizem. Então, isso é importantíssimo e aí as equipes da escola não medem esforços para atingir a todos os alunos. E, inclusive, mais uma coisa, dentro desse lema, Carol, de nenhum para trás, entra também a questão que eu coloquei do currículo, né? Porque quando a gente pensou nas habilidades essenciais, nós pensamos nas habilidades que, ainda que o tempo esse ano tenha sido modificado, né? E que a participação do aluno não seja a mesma do presencial, a gente garantiu que as aprendizagens que foram oferecidas, que as habilidades trabalhadas, fossem aquelas que ele vai ser essencial para que ele continue o ano que vem, no ano seguinte, né? Então, assim, a gente pensou em como esse aluno e todos os alunos pudessem acompanhar e ter uma aprendizagem essencial para que o ano que vem ele possa retornar presencialmente sem danos à aprendizagem dele, né? Que a gente consiga manter uma sequência, isso, né, dos conteúdos e habilidades uma aprendizagem trabalhadas. Progressiva, isso. Né? Isso. E aí, eu acho que agora a gente falou dessa realização, da importância e pode ter uma outra dúvida das famílias também. Como está sendo feita a avaliação nesse período de atividade não presencial? Então, diante de toda essa mudança, né, nós, enquanto secretaria, a gente não decide tudo, né, sozinhos lá. Nós precisamos seguir orientações e pareceres de órgãos federais e estaduais, né, e municipais. Então, as nossas ações são pautadas pensando na aprendizagem do aluno, na interação, no socioemocional, mas também pautadas nas diretrizes desses conselhos e desses pareceres que vêm de órgãos superiores. E aí, até então, a avaliação da aprendizagem, ela tem sido feita na escola pelo professor na interação. Então, o menino recebeu a atividade impressa ou fez a atividade no Google Forms, o professor consegue olhar a resposta e saber se o menino está conseguindo responder ou não, né? Se ele está conseguindo realizar ou não. Então, até esse momento, a avaliação tem sido feita desta maneira, né? Então, por exemplo, se um aluno recebeu a atividade, você sabe que ele está retirando a atividade na escola, mas ele não está realizando, a equipe gestora cuidou de, por meio do professor ou mesmo da equipe, de ir atrás desse aluno e dessa família e tentar entender o porquê que ele não está realizando a atividade. Então, assim, a gente fez uma avaliação global do menino. Neste momento, depois da decisão, do anúncio da decisão de não retorno às aulas presenciais este ano, nós entendemos, Secretaria da Educação entendeu que precisaríamos fazer uma atividade diagnóstica da aprendizagem da rede municipal. E estamos, então, elaborando atividades que serão disponibilizadas da mesma maneira que já tem sido feita agora, né, pelo portal,
atividades impressas para aqueles alunos que não têm acesso à internet. E são atividades que estão sendo elaboradas a partir das mesmas habilidades que foram elencadas para o planejamento dos professores e que foram trabalhadas com os alunos na rede ao longo desses meses de atividades não presenciais e que tem o objetivo de mostrar para o professor como está a aprendizagem destes alunos. Então, a partir do retorno das atividades, né, da resposta às atividades pelos alunos, os professores vão poder pensar em como elaborar as próximas atividades e finalizar o ano de acordo com mudando a rota, caso seja necessário, adequando, readequando, planejando, né, as habilidades que ele vai trabalhar daqui até o final do ano. Essas atividades vão ser disponibilizadas e eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, Carol, como que elas vão ser disponibilizadas. Antes de eu falar de como as atividades vão ser ofertadas para as famílias, eu acho que a gente precisa lembrar também que, além desse alinhamento de rotas para 2020, essas atividades diagnósticas vão ser fundamentais para a gente pensar na recuperação e aprofundamento da aprendizagem para 2021. Né? Esse período de atividades não presenciais realmente mexeu com a estrutura de todos nós, enquanto família, enquanto educadores, né? E a gente precisa repensar. Priorizamos as habilidades essenciais, porém, precisamos pensar aí como vai ser feito esse replanejamento também para o ano que vem, tá? Então, é essencial que isso seja realizado. Como que vai funcionar? No dia 2 de outubro, todos os links, quem faz as atividades no formato online, pelo formulário Google, as atividades diagnósticas também vão ser ofertadas dessa forma. Dia 2 de outubro, os links estarão disponíveis por escola no portal do LED, no mesmo formato que já acontece. Vai no portal, acessa a pastinha da escola da criança e vê lá quais são os links da atividade para realizar. Quem faz atividade impressa precisa ir fazer a retirada na escola e o essencial, todos devem responder as atividades até o dia 9 de outubro. Qual a diferença? Quem faz pelo formulário Google, automaticamente respondeu, já vai para o e-mail do professor, da equipe gestora da escola, e isso já está computado como realizado. Quem faz a retirada das atividades impressas precisa devolver na escola até o dia 9, para a gente conseguir fazer esse mapeamento da rede municipal e poder fazer o planejamento das ações, né? A gente vai fazer o dia de parar tudo e pensar em planejar. Outra coisa importantíssima, é fundamental que a criança realize a atividade sem o apoio do adulto. Né? Nós não vamos avaliar nesse momento do que sabe e o que não sabe. A gente precisa entender o que ele consegue fazer com autonomia. As atividades já foram propostas dessa forma, né? Então, ele precisa realizar com autonomia, mas se o pai estiver inseguro, percebendo que a criança está com extrema dificuldade, gente, não é uma dúvida e não é aquela preguicinha que a gente sabe que as crianças têm de querer que alguém me dê a resposta pronta. Se vocês perceberem que as crianças, os adolescentes estão com extrema dificuldade, pode deixar que eles consultem atividades anteriores realizadas ou o caderno, porque isso também é aprendizagem. A partir do momento que a gente recorre aos recursos e registros que foram feitos, a gente está aí resgatando os conhecimentos anteriores e mobilizando para que coloque em prática agora. Então, está aqui o nosso pedido para as famílias. Acessem, realizem todas as propostas para a semana. Isso precisa ser feito até o dia 9 para que a gente consiga replanejar e para ter uma qualidade de ensino, um ensino com qualidade e equidade para todos da rede, que é o que a gente vem lutando tanto para que aconteça, né? Exatamente. Muito importante esse recado que a Carol deu, muito importante que todos façam a atividade, só para reforçar, né, esse compromisso de todos os alunos do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano da rede municipal, a partir do dia 2 de outubro e até o dia 9, que é a sexta-feira, todos realizarem a atividade para que a gente consiga pensar sempre nessa qualidade da educação na rede. Então, a gente agradece a audiência de vocês. Tem o QR Code aqui embaixo da página. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, ficou uma dúvida, e principalmente nessa questão da atividade diagnóstica, manda para a gente que a gente vai monitorar ali.
certinho, fielmente, para dar uma resposta a tempo para vocês. E, Karen, queria agradecer a sua presença. Obrigada, você também. Agradecer as famílias que têm se empenhado tanto nesse momento de atividade não presencial. A gente sabe que não tem sido fácil, mas com certeza tudo isso vai passar e estaremos todos juntos de novo na escola. Muito obrigada e até a semana que vem.